Muito boa noite. Hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022 e começamos mais um programa Lawfare Nunca Mais. Agradecemos os canais parceiros, vocês, comunidade, que alimentam essa luta, ampliam essa discussão e nós vamos, aos poucos, formando um movimento contra o lawfare que nós tanto precisamos realizar e precisamos fazer crescer. Eu chamo para essa bancada com alegria a minha companheira Cleide Martins, que divide a apresentação desse programa comigo. Boa noite, companheira. O companheiro o embaixador do projeto Lawfare Nunca Mais, Henrique Pisolato. E com alegria imensa e muita honra, recebemos o nosso convidado de hoje, o professor José Geraldo, que será devidamente apresentado no nosso próximo bloco pela companheira Cleide Martins. Agradecemos especialmente a comunidade que troca discussões e coloca mensagens no chat e os novos membros do nosso canal, que são Murilo Teixeira e Giovana Cruz. Muito bem-vinda, companheira, muito bem-vindo, companheiro. Hoje, o nosso tema é o nascimento de uma criança muito querida e bem-vinda, que é a Rede Lawfare Nunca Mais, uma associação de combate ao lawfare. Ela tem por objetivo acolher as vítimas lawfare para formar uma rede de apoio capaz de criar mecanismos de enfrentamento aos danos, incluindo reparação legal dos prejuízos causados por essa prática criminosa. Além disso, realizaremos no próximo dia 28 de novembro, às 18 horas, na UNB, o primeiro encontro da Rede Lawfare Nunca Mais. O evento contará com a participação de juristas, parlamentares, jornalistas, professores, pesquisadores e estudantes de direito, além de personalidades do mundo cultural e político. Haverá também o lançamento de livros sobre o tema lawfare, publicado por grandes nomes e autoras como Larissa Ramina, Carol Proner, Eugênio Aragão, Jackson Zilho, Osmar Pires Martins Júnior e Helena Ester dos Reis. Passo para você, companheira Cleide, porque hoje à noite é de falar da Rede Lawfare Nunca Mais. Boa noite, Sandra, você que está aí na Suíça. Boa tarde para o Henrique Pisolato, meu companheiro querido, para o professor José Geraldo. Eu não tenho nem palavras para dizer, estou emocionada mesmo, eu tenho uma admiração profunda, eu tenho na mais alta consideração, além de conhecê-lo e de ver o trabalho persistente na luta da resistência contra os golpes dos quais o Brasil já foi vítima, professor que constrói o conhecimento, que nos dá armas para seguir, né? O professor escreve sobre o lawfare também, esse artigo que ele escreveu em uma das coleções que será lançada no evento Lawfare e América Latina, a guerra jurídica no contexto da guerra híbrida, que foi organizada pela Larissa Ramina, que também estará presente. É um artigo imperdível, todas as pessoas precisam ler, eu já havia lido, reli, e sobre essa provocação, André e eu tivemos que buscar o relatório. Rockefeller é muito denso, o artigo dele. O professor constrói conhecimento com muita responsabilidade, é uma contribuição inestimável para que nós saibamos detectar e neutralizar o lawfare. O professor José Geraldo, ele é professor titular da Universidade de Brasília, é ex-reitor da UNB, é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, coordenador do projeto O Direito Achado na Rua. Além disso, tem sido um parceiro na construção dessa rede, deste movimento que nós estamos aqui trabalhando para construir, que é um movimento que visa detectar e neutralizar o lawfare, né? Então, a gente tem a honra de tê-lo nessa construção conjunta com essa equipe que está aqui, com essa rede que está nascendo agora. Professor, por qual razão o sistema judicial foi escolhido para empreender a guerra contra a nossa soberania? Então, começo cumprimentando vocês, Cleide, que faz a pergunta, Sandra, que abriu a conversa, Pisolato, com quem estive há poucos dias no Rio de Janeiro, num evento sobre cultura democrática e cultura de direitos, né?
e também a Andréia, que nos dá a retaguarda importante para o programa fluir. É uma alegria estar com vocês, trabalhar esse tema às vésperas do lançamento da associação e também de uma apresentação pública de seus membros e de seus temas, dentro dessa perspectiva de lawfare nunca mais, né? Olha, eu diria, Cleide, que você há pouco mencionava o relatório Rockefeller, que é um relatório de 1969. Eu cheguei a ele pelas indicações de Boaventura de Souza Santos, que o leu de ponta a ponta, esquadrinhou seus temas, né? E ali ele mostra como, na construção hegemônica do hemisfério, dos blocos de subordinação que o capital propõe pelas potências, né? Ali por essa quadra, a ação estratégica de domínio, que sempre foi pela manutenção de esquadras nas nossas costas, né? Você recorda que em 1964 os documentos já indicam o golpe, quando se desencadeou, tinha já bem documentada a presença de navios da frota do Atlântico Sul, né, para garantir o domínio da grande potência no seu quintal, digamos assim, né, na sua praia, para falar do Atlântico Sul, né. Então, os eventos de dominação globais das potências sempre foi pela estratégia militarizada, cruenta, né, de intervenções dramáticas, né, com alto custo de realização, compensado pela rapina, mas, em todo caso, na lógica do capital, né, com gastos muito extensos do ponto de vista financeiro e do ponto de vista ideológico. Bom, no Rockefeller, o relatório, há um registro de uma mudança estratégica para substituir os mariners, né, por outras formas mais sutis de dominação. O relatório foca mais no fomento à teologia da prosperidade para substituir a teologia da libertação, que arregimentava consciências para a autonomia e para a decolonialidade, para a descolonização. Mas é óbvio que o jurídico também tem o mesmo caráter, né? São instâncias que operam mais ou menos com os mesmos fundamentos, crenças dogmáticas, autoridades de referência, né? Os santuários, né? Ambos têm imagens, têm estátuas, né? Têm memoriais, né? E óbvio, né, que essa estratégia de domínio pela captura das mentalidades se fez no domínio dos valores, a religião, e se fez no domínio da ordem, o direito e o direito legal. Então, houve todo um fomento para arregimentar essas forças que se organizaram, no caso teológico, com o neopentecostalismo. Estamos vendo os efeitos dele também na conjuntura atual, do ponto de vista da guerra sob forma de enfrentamento cultural religioso, né? Fundamentalismo religioso, né? Quem acampa hoje na porta dos quartéis são crentes de várias confissões fundamentalistas do ponto de vista desses valores, né? E o jurídico, que também captura essa mentalidade pela classe média instalada nas profissões jurídicas, que detém a qualificação competente, o discurso competente de isso é certo, isso é errado, isso é legal, isso é ilegal, isso é constitucional, isso é inconstitucional, e produzirem o mesmo efeito, conterem seus adversários,
forjarem o campo legitimado dos seus aliados, como aconteceu, por exemplo, na estrutura recente do lawfare, que interferiu na possibilidade de retomada do projeto democrático popular pela via eleitoral, com o uso de todo o aparato do sistema jurídico, inclusive institucional, Ministério Público, Judiciário, para retirar da disputa a candidatura com maior potencial popular, a ver as estatísticas, a ver agora, né, depois da remissão, o desempenho, né, que teve o presidente Lula, né, e isso como se fosse algo, né, que fosse inquestionável, porque ou é do ponto de vista moral sustentado pela religião, ou é do ponto de vista jurídico sustentado por um discurso de legalidade que serviu para, primeiro, afastar uma presidência, o impeachment, depois, né, para incriminar uma candidatura, o presidente Lula, né, e, afinal, retirá-lo do processo por meio de um procedimento eivado de erros, a ponto de, depois, uma parte desse sistema, o Supremo, ter anulado todos esses processos e a história ter recobrado, né, a sua possibilidade de garantir a continuidade do projeto, com a eleição agora sufragadora do presidente, contra tudo isso. Uma eleição contra tudo isso, contra todas as injunções obscurantistas de milicianismo, de corrupção, de aplicação de recursos, de uso da estrutura de repressão do aparato funcional do Estado, mas também o uso muito útil de meios de comunicação, sobretudo a mídia corporativa, que se presta a fazer a propagação desses elementos, né, que, no fundo servem a essa estratégia, né, de convencimento, né, de ideologização, para não precisar usar as baionetas. Né? Basta usar o Código Penal ou a Bíblia. Né? Ótimo. Agora é com você, companheiro Henrique. Bom, primeiro, cumprimentar a comunidade que sempre nos acompanha, dar boa noite à Sandra, boa tarde à Cleide, e o abraço no professor Geraldo, que espero no dia 28 a gente novamente se reencontre. Deixa eu me exibir aqui, gente. Eu ganhei essa caneca, não sei se dá para ver. Uau. Ganhei essa caneca lá na comunidade da Favela Babilônia, num encontro que eu tive com amigos. Parece que quem fez foi umas amigas lá da Vila Cruzeiro, lá na Vila da Penha, para você ver que o tema está se expandindo. Mas eu quero aproveitar, não quero perder muito meu tempo, para fazer uma pergunta ao professor e explorar da sabedoria dele. A gente sabe, professor, que uma parcela considerável dos novos mariners, né, que o senhor se referiu há pouco, servidores do sistema judiciário brasileiro, cooperaram, inclusive ilegalmente, com os Estados Unidos para fins de lawfare. Quais as consequências que isso acabou trazendo e o que devemos fazer para evitar que isso se repita no Brasil? O próprio Boaventura de Sousa Santos, a quem me referi, né, quando ele traz esse tema e busca essas fontes que remontam a uma estratégia, né, de ação político-governamental, né, a governança no interesse, né, da propagação do sistema econômico neoliberal, né, ele revela que uma boa parte do que fundamenta essa questão que você traz é o fato do uso do aparato, sobretudo jurídico, para favorecer a disputa concorrencial no plano do desempenho empresarial e da economia. Por exemplo, quebrar as estruturas nacionais ou próprias autônomas que funcionam como agências de desenvolvimento dos países que buscam
autonomia, um tanto de soberania, né? E, com isso, fragilizá-los no tocante ao que representa, né, a capacidade desses países de fazer frente ao domínio econômico capitalista das potências. Por isso que, no caso recente no Brasil, onde mais se indicou essa condição do lawfare, o alvo, por excelência, desse processo foi a Petrobras. A alta tecnologia de extração de petróleo em águas profundas, o pré-sal, né? O contexto ampliado dessa capacidade, assim também como no bojo desse processo, foi a indústria da construção civil. Não a que faz o Minha Casa Minha Vida, mas a que estava espalhada pelo mundo, reconstruindo países em seguida a crises desse processo de desmonte das economias locais para favorecer os interesses econômicos no Iraque, em Angola, né? Onde, por exemplo, quem viajava, você, Pisolato, deve ter visto, por exemplo, nesses países, Odebrecht, Camargo Correia, né? Instaladas... Até em Portugal e na Espanha, até em Portugal, a Odebrecht fazendo ponto. Parte, com alta tecnologia, com incorporação de mão de obra local para poder, com suas técnicas, né, mas com seu empreendimento, reconstruir países. Não é isso? E claro que, quebrada também essa capacidade, a gente vê hoje no Iraque e em outros países empresas sediadas nos Estados Unidos que estão fazendo esse trabalho. Destruíram para reconstruir, não é isso? Destruíram para reconstruir. Então, diferentemente do que acontece nesses países, quando essas corporações, de algum modo, se vinculam a esse processo que politicamente pode ter desvios, como o da corrupção, por exemplo, os responsáveis são punidos, mas as empresas são preservadas, a infraestrutura é preservada, né? Então, nós vimos tudo isso acontecer no Brasil, vimos o Brasil ser fragilizado na sua tentativa de criar uma base financeira própria de sustentação, os BRICS, né? Em suma, esse é um aspecto que eu considero que está na base dessa motivação, né, que fragilizou a infraestrutura industrial do país em todos os setores, porque, por exemplo, quando eu me refiro ao petróleo, não é só extração, refino, é a construção tecnológica de plataformas, de navios, que os estaleiros, tudo isso foi afetado nesse processo. Mas foi afetado por uma mediação jurídica que usou, né, elementos de uma leitura funcional e procedimental do jurídico norte-americano, empresarial, para destruir tudo isso no Brasil. E essa gente toda foi recrutada nos espaços institucionais, que não são espaços por si nefastos, por exemplo, Ministério Público e Judiciário sensível às demandas do social, foram construídos pela Constituição de 88. O relator do Ministério Público na Constituinte de 88 foi Plínio de Arruda Sampaio, com uma visão democrática e participativa de restauro do papel mediador do Ministério Público, não para ser procurador da coroa, mas para ser defensor do povo, mediador da cidadania, né? Agora, nesse espaço, a mentalidade pequeno-burguesa, de classe média, de ideologia afinada com esse processo, acabou se prestando a um recrutamento que resultou em sua chamada para se capacitar nas formas organizativas desse sistema global, que é o sistema financiado pelo capital, sobretudo com matriz norte-americana, né? Mas que foi o mediador desse processo, destruir a capacidade de infraestrutura do país,
desmoralizar a leitura democrática e soberana das lideranças políticas e abrir o país para a voracidade internacional. Por isso que temos devastação na Amazônia, por isso que temos desmantelamento dos direitos trabalhistas, né? E inibição do conjunto da justiça, que pelos acordos de reestruturação, Banco Mundial, foi orientada não para fazer justiça, mas para garantir a estabilidade desses negócios. Eu acho que um pouco é o que está na base disso que se chama de cooperação, mas que é cooptação, que é recrutamento, que é qualificação para ser um agente operativo disso que o jurídico se tornou e que está bem definido, basta ver a vinheta do programa aí, nos vários conceitos que definem o que vocês estão chamando de lawfare, né? Guerra humanitária, né? Como o senhor disse aí, enquanto nós estamos aqui aplaudindo essa pequena mudança que obtivemos, felizes com essa pequena vitória que tivemos, as pessoas estão sendo treinadas para seguir operando essa guerra, e a gente tem hoje essa guerra humanitária, que é uma guerra que os Estados Unidos denominam de humanitária porque com ela não há derramamento de sangue, mas como o senhor bem demonstrou aqui, os objetivos eles atingem todos, e para atingir esses objetivos, treinam servidores públicos, policiais federais, promotores de justiça, juízes, toda a classe de gente, né, que opera essa guerra contra nós mesmos, contra os nossos interesses, e geram vítimas, produzem vítimas. Nós estamos aqui hoje no nosso chat, a gente tem honrosas presenças aqui de pessoas que sabem do que estamos falando, e eu vou querer citá-las e agradecer as presenças aqui, não só de pessoas que estão nos ajudando a construir conhecimentos e a fortalecer essa rede, como é o caso do Marconi, Moura, e outras pessoas, mas destacar o Dalmei. O Dalmei é policial federal perseguido pela Lava Jato, vítima de lawfare. A Cristina Yupen é nossa parceira. Newton fez um relato aqui no chat que também está perseguido, é vítima de lawfare. O Osmar, vítima de lawfare, que é uma pessoa que tem colaborado enormemente na construção desses conhecimentos. A Eunice, nossa parceira. Bom, enfim... Muita gente aqui, a gente agradece a todos, a Rose Cruz, todas essas pessoas que vêm aqui nos ajudar a fortalecer essa rede, né? São muitas nuances, o senhor abriu uma quantidade de questões aqui após ter declarado quais são os objetivos com os quais eles operam, o lawfare, e mencionou aí a questão religiosa. Eu vou voltar para a questão da forma como o capitalismo mobiliza racismo, patriarcado, conservadorismo, para que se implemente essa guerra e para que eles atinjam os objetivos. Como é que na visão do senhor essas coisas se articulam? Capitalismo, patriarcado, racismo, no final para desembocar no pretexto da corrupção, para destruir o nosso patrimônio, o nosso futuro, o nosso sonho de país. Se articulam no contexto do que nos caracteriza como formação social, né? Os estudiosos da decolonialidade, entendida não como descolonização, que significa, por exemplo, o que vivenciamos há pouco, o bicentenário da independência, a ruptura com a metrópole, né? Ou agora, hoje, exatamente, né, a republicanização na linha, né, da construção de uma sociedade de direitos e não uma sociedade de favores, não é isso? Se articula sobre essa perspectiva de que o decolonial é a permanência nas forças sociais, nas subjetividades que se ligam nesses processos, como, por exemplo, gente do judiciário, gente do Ministério Público, gente das confissões religiosas, mas que foram formados nessa experiência decolonial. E o decolonial é uma representação interpretativa desse processo, porque identifica, né, como teoria de sociedade, teoria política, teoria de justiça,
de que os elementos que caracterizam a passagem, né, de uma sociedade inteiramente subalternizada pela alienação da subjetividade para uma sociedade que se emancipe pela constituição de uma soberania inscrita no povo que tem consciência de seu projeto, se fez na linha dessa alienação, né, por esses elementos que você mencionou. O patriarcalismo, o patrimonialismo, o racismo, a subordinação de classe, né? Veja que a gente fica independente da metrópole em 1822, cria uma Constituição Liberal em 1824, escrita nos valores da Declaração de Direitos dos Burgueses de 1789, segundo a qual todo homem nasce livre e igual em direitos, né? Numa sociedade escravocrata, que os trabalhadores, porque era toda a classe trabalhadora, não era só escravizada no sentido da retirada de direitos, era alienada do humano, porque o escravo, juridicamente, não é considerado gente. Desde o período do domínio romano, como dizia Cícero, servus, persona non habet. O escravo não é pessoa humana, né? E é por isso que o regime jurídico do trabalho, em 24, com a independência, sendo o trabalho escravo, é de mercadorização do trabalhador. E na sequência de tudo mais que não fosse o proprietário, os homens de bem. Não porque têm dignidade, mas porque são proprietários. Porque essa mesma Constituição vai dizer, né, que o sujeito de direito, o cidadão, é o que tem renda. Por isso que essa primeira Constituição é chamada de Constituição da Mandioca, enquanto que a atual é chamada de Constituição Cidadã, né? Lá atrás, o escravo alienado do humano é coisa. Na cidadã, o trabalhador autônomo por suas lutas se elege presidente da República, né? Então, na esteira desse processo alienador, a escravização, que é a pior alienação, né? Inspirada na ideologia do racismo, porque você precisa retirar do outro a condição de reconhecimento e, pela raça, você nega o humano no indígena, no africano escravizado, no subalterno, né? E no patriarcalismo, que vai tirar a mulher do seu espaço de participação, né? Então, esses elementos, Cleide, estão entranhados na nossa cultura, o que levou Victor Nunes Leal, no Coronelismo, Inchado e Voto, a dizer que a resultante é o clientelismo entre estes homens de bem, que são os proprietários, não é isso? Que se fazem cambista de favores, não é isso? Pelos elementos desse clientelismo, prebentismo, cunhadismo, nepotismo, né? Enquanto não se constitui uma sociedade fundada nos direitos que representa as lutas por emancipação. Que é isso que a gente precisa construir no nosso imaginário. Emancipar, né, as nossas leituras da filosofia, da teologia, da sociologia e do direito. Descolonizar os livros, os currículos. Por isso as lutas por cotas, por abertura democrática dos espaços de formação e dos espaços de participação na política. Por que estamos pedindo mais mulheres no ministério, mais cor nos ministérios, né? Mais diversidade nos ministérios? Porque é fruto dessa luta social descolonizadora, que é despatriarcalizadora, antirracista, anticlassista, né? E que é forjada pelo direito, pela religião, não é isso? Quando elas não se emancipam também, enquanto teologia e enquanto teoria crítica do direito. Teologia da libertação, direito achado na rua, que é o meu caso. É tanta informação e com tanta clareza, e
tão bem organizada que a gente ficaria aqui horas e horas. Mas... Só um adendo, você mencionou o Marconi, que está acompanhando, que é professor no sistema de educação superior do Tocantins, né? Ele foi vereador pelo PT aqui no entorno de Brasília, aluno do curso de Direitos Humanos da UNB, mas ele foi uma das forças que conseguiram levar para o sistema de universidade estadual de Goiás a outorga do título de doutora honoris causa à dona Procópia, uma liderança quilombola do povo Calunga, que vai receber o título no próximo mês, por força dessa luta por emancipação, por descolonização dos currículos. Né? Beleza, o povo Calunga ali, logo depois, né, de Planaltina, ali... Sim. Tem uma menina Calunga que está lá agora no Cairo, na COP, a Versilene, advogada brilhante da CONAC, né? A Versilene Dias, né? Está lá nos... Sandra, deve ter passado aí por Zurique também, porque eu vi o Eloy Terena por aí esses dias. Sim, eles estão aqui agora, numa comitiva em Genebra, e eu acabei de falar com alguns deles agora em Zurique, há meia hora atrás. Isso é que nos alimenta e nos dá coragem. Mas eu queria aproveitar para... O senhor tem sido, professor, um parceiro na organização, um grande parceiro do nosso primeiro encontro, agora da Rede Lawfare Nunca Mais, no dia 28, na UNB, em Brasília. No seu entender, qual é a importância de organizarmos uma estratégia para detectar e neutralizar o lawfare no Brasil? E como o senhor avalia essa iniciativa de se criar uma rede, de se fazer encontros e começar a falar sobre esse tema? Olha, Bisulado, de suma importância, por várias razões. A primeira é que, a rigor, essa conjuntura explicitou o lawfare como um elemento concreto, palpável, detectável, demonstrável nas lutas por democracia e por justiça. Né? Claro que isso sempre esteve, de algum modo, espalhado no contexto das lutas por emancipação, por democratização. Por exemplo, na passagem da ditadura de 64 para a redemocratização em 85, ano que eu conhecia Cleide, aquela mediação política pela Constituinte, pela anistia, pela memória e verdade, né? Já revelava, né, que você não transita para, ao menos, um estado de designação democrática, não digo nem que seja uma democracia efetiva, né, de enunciado democrático, se você não insere a dimensão da verdade na política, né, e se você não entende o significado da legitimidade das lutas de resistência contra a ditadura e contra o autoritarismo. Mas, por exemplo, nesse contexto, os perpetradores das violações conseguiram incluir, até na lei de anistia, uma estratégia astuciosa de complementariedade, de conexão, para considerar os seus crimes como se fossem conexos com aqueles anistiáveis. Não é isso? Algo que hoje a gente está discutindo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas que o Supremo Tribunal docemente aqueceu em dizer que vamos perdoar tudo. Como agora já começam a dizer assim, vamos anistiar o Bolsonaro, vamos dar o título de senador vitalício ao Bolsonaro, vamos exilar o Bolsonaro. Felizmente, há muitas vozes. Hoje mesmo eu estou escrevendo um artigo para o jornal Brasil Popular, dizendo assim que
no enfrentamento ao lawfare, você pode discutir as razões de pacificação, mas você não pode isentar de responsabilização os perpetradores das violações. Eles têm que ser responsabilizados e a memória e verdade se completa com a justiça. Tem que atribuir punição a essa gente, senão acontece de novo. Por isso que o slogan das lutas por memória e verdade é para que nunca mais aconteça, como vocês estão falando agora, lawfare nunca mais. Né? Então, observe, né, que na linha do que você está colocando, essas coisas sempre existiram, mas agora, em face do que nós vivenciamos e daquilo que nos compeliu a nos engajarmos militantemente nesse processo, nós conseguimos desvendar tudo isso. Por exemplo, entendendo que não é mera interpretação editorialista, é fake news. Né? Quer dizer, é também a mentira produzida como forma de fazer política, é uma espécie de lawfare da comunicação, não é isso? É uma newsfare da comunicação, né? A mentira produzida para obter resultados que você não logra conquistar pelo convencimento, porque você não tem projeto, não tem proposta. Né? Então, hoje, mais do que nunca, isso se tornou uma necessidade. Por isso, a importância dessas obras todas que vão ser lançadas, em que isso é esmiuçado, desvendado, analisado, demonstrado, como é importante criar entidades como a associação para que se mobilize aqueles que vivenciaram o drama cruento. Você lembra, no tempo do macartismo, quantos intelectuais foram ao suicídio, perderam o trabalho, foram desmoralizados, esfacelaram seus laços de família por um sistema que é imoral e é iníquo. Né? Então, é preciso que as entidades se mantenham fortes para que o esquecimento não beneficie o malfeitor, o cúmplice, o contraventor, o malicioso. Por exemplo, no caso do Brasil, são mais de 600 mil mortos. Como esquecer isso? E no caso das vítimas do lawfare, quando vocês apresentaram o programa aí, foram mencionando as pessoas, todas vítimas. E hoje, os tribunais internacionais que aplicam, viu, Henrique, uma jurisdição universal, lembra do Pinochet, chileno, sim, preso na Inglaterra por um juiz da Espanha e sentenciado. Não é porque vai adquirir nacionalidade de outro país que vai deixar de ser. Juiz Baltazar Garçom. Baltazar Garçom. Então, no contexto do que vocês estão mobilizando para o nunca mais, vocês estão cumprindo aqueles mandamentos da moderna teoria do direito internacional dos direitos humanos e da justiça de transição, que significa revelar os fatos, determinar as autorias, identificar as responsabilidades e fazer justiça aos contraventores para produzir dois resultados. O primeiro é a reparação, que não é só indenização, é restaurar a dignidade perdida, a dignidade afrontada. Por isso que a gente disputa os nomes dos espaços, Ponte Onestino Guimarães e não Ponte Costa e Silva. Campos Darcy Ribeiro e não Campos Jarbas Passarinho. Disputar a simbologia da representação da dignidade pela marca de memória do que foi a participação desses sujeitos no processo, mas também, ao lado disso que é o restauro da dignidade, educar as instituições para que não aconteça de novo, né? Para que elas não permitam, né, que a sua forma
democrática, a sua forma participativa, seja utilizada por quem tem horror à democracia e à participação, mas se vale disso para destruir democracia e participação. Então, eu acho importantíssimo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão trazendo assim, ao mais claro possível, a luz do dia, a luz solar, de forma transparente, né, o malefício desse processo e contribuindo para fazer justiça, reeducar as instituições, mas também para restaurar com reparação a dignidade daqueles que sofreram de forma dramática. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, criou uma categoria chamada de projeto de vida e que violou gravemente projetos de vida, projetos de sociedade, projetos de comunidade, né? E isso tudo faz parte desse belíssimo programa que vocês estão demarcando de forma objetiva, produzindo livros, produzindo filmes, fazendo eventos, mas também criando militância. Tem que entrar com as ações, tem que colocar o judiciário em face dele próprio, para que ele veja que ele não tem a função só de garantir estabilidade de negócios, ele tem que promover justiça. Microfone. Som. Eu estou tão emocionada que saí errando. E eu confesso que chorei. Mas isso é para quem carrega o Brasil no peito, como você está fazendo. Você está carregando o Brasil no peito aí. Pois é, professor. De vermelho e com o Brasil no peito, carregando esse Brasil. Esse Brasil pesa, gente. Esse Brasil pesa. E cada uma de nós carrega esse Brasil. E a gente se emociona porque essa história de luta é uma história nossa. E é uma história que cresce. E a sua cooperação, a sua cumplicidade, professor, nos alimenta a alma e nos ajuda a transpor o oceano, como eu faço agora, para contribuir. Eu tenho muita alegria de poder contribuir com todo esse pessoal que está aqui, contribuindo com seus chats, com as suas opiniões, alguns com perguntas que, infelizmente, a gente não pode lhe colocar agora, mas passaremos posteriormente, podemos prometer. E, nesse momento, a gente queria focar um pouco mais a partir de um artigo que o senhor publicou na coleção organizada pela Larissa Ramina, Lawfare e América Latina, A Guerra Jurídica no Contexto da Guerra Híbrida, uma obra que será lançada durante o primeiro encontro, no próximo dia 28, em Brasília. Lá, o senhor enumera algumas medidas profiláticas contra o lawfare. Na sua avaliação, professor, quais seriam essas primeiras medidas a serem implementadas pelo governo que tomará posse a partir de 1º de janeiro de 2023, a fim de neutralizar, de enfrentar e de neutralizar o lawfare? Então, Sandra, lembrando que no livro o meu artigo tem duplo foco, né? O primeiro é homenagear Carol Proner, né, como intelectual e militante da democracia, da justiça e dos direitos humanos. Aliás, esse é o título do artigo, né? Mas como o livro era sobre o lawfare e a América Latina, né? Eu tomei aquilo que é a exemplaridade do trabalho da Carol, né, para discutir esse tema que eu acho de altíssima relevância, né? Então, eu queria dizer assim que até aqui os governos, mesmo os democráticos, nunca consideraram de forma como deve ser, assim, indo à raiz das questões, né,
o problema da justiça e do sistema de justiça, né? Nunca levaram a raiz, sempre trabalharam com uma projeção adaptada à sua leitura do processo democrático, que é muito ainda mesclado com a tradição liberal do processo democrático, essa questão. Então, por exemplo, para todos os efeitos, o direito é sempre o direito legal, né? E o direito estatal, enquanto que o social, como eu digo no direito a estar na rua, é que realiza direitos. E é preciso, portanto, reconstruir as formas de educação jurídica para poder criar mentalidades que se deem conta que o direito é maior do que a lei e, às vezes, até se realiza contra as leis. E curioso que os governos democráticos populares tiveram referencial para perceber isso, por exemplo, com o PRONERA, o Programa da Reforma Agrária para a Educação do Campo, sobretudo quando se criaram as turmas especiais para sentados da reforma agrária, né? E entre essas turmas especiais, aquelas que são turmas de direito, em que tivemos mais de 8 cursos de direito em universidades públicas, federais e estaduais, em que os egressos da realidade camponesa, né, dos assentamentos, trouxeram outro conceito de formação, tempo escola, tempo comunidade, né, e aprenderam na sua experiência que o jurídico tem que se abrir semanticamente, tecnicamente, funcionalmente e conceitualmente para outras dimensões. Por isso que eles puderam disputar semanticamente ao invadir do delito penal do esbulho o ocupar, do politizar a reforma agrária, não é isso? E obter, inclusive, dos tribunais a decisão de que não pode ser considerado esbulhador quem ocupa a terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. Né? Então, é preciso se abrir, eu digo isso, porque respeitando lista tríplice, respeitando o corporativo das instituições, o governo, todavia, ofereceu mais do mesmo, mais do mesmo. Tanto que foi vítima do mais que ele mesmo produziu, não é isso? Foi vítima do mais que ele mesmo produziu. O presidente Lula foi vitimado por juízes que ele escolheu. Né? Alguns que trabalharam ali na antessala dele. Né? Então, não pode ser mais do mesmo, tem que ser outra coisa, outra visão de direito, outra concepção de direito. Perceber que, na experiência social, os direitos foram sempre criados, construídos, inventados. As leis são para os inimigos, isso dizia Maquiavel, para os amigos tudo, para os inimigos as leis, e que Getúlio repetia de forma quase cínica. Né? Então, eu não estou pregando subversão, eu estou dizendo que é preciso reconstruir a formação e repensar a institucionalidade. É preciso integrar ao sistema de justiça novas concepções de justiça. Senão você coloca dentro do aparato sujeitos que foram alijados da política por esse aparato e que não têm alternativa se não se submeter a esse aparato para continuar alijado da política. Então, tem que pensar estruturas funcionais que se abram a outros modos de pensar o direito. Né? Isso é possível? Claro que é. Não podemos criar turmas especiais para sentado da reforma agrária, não podemos criar cotas quando o Ministério Público dizia que isso era antisonômico, não é isso? Não podemos criar estratégias, né, de formação que abre o direito para pensar a justiça mediada por formas de participação, por exemplo, que no caso das cotas só se tornou realmente ampliado
porque o ministro Lewandowski aceitou fazer sessões e sessões de audiências públicas para discutir com a sociedade as categorias que ele ia aplicar, que ele ia formular os modos de interpretar a norma na projeção do social que espera da norma uma expansão semântica, política, sociológica fundada na justiça. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu penso que precisa ser feito, né? Precisa escolher muito bem o Ministério da Educação. Eu já vi que você está negociando aí na Suíça uma possibilidade. Né? Mas é preciso ter atenção. Outra coisa é mergulhar nesse sistema. Né? Senão, esse aparato todo faz até da lei uma promessa vazia. Né? Faz até da lei uma promessa vazia. Então, tem que pensar formas de democratização também do sistema de justiça. A gente não democratizou a administração, com a participação, com as estratégias de mediação. Olha o SUS aí, não é feito com deliberação e controle social do povo organizado, não é isso? Pela Constituição, está definido na Constituição, né? Então, eu acho, por exemplo, que é preciso repensar isso, propor formas de sabatina social aos indicados para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal não pode ser porteiro da Constituição, ele tem que ser guardião da Constituição. Ele tem que ser guardião para que o direito emerja da Constituição, não para que a sociedade seja impedida de entrar na Constituição. Né? O que só se tornou um pouco mais visível recentemente, sobretudo quando os indígenas, depois de libertarem a praça sequestrada pelo fascismo, foram à tribuna do Supremo, com os advogados formados pelas políticas de cotas, defender o direito deles, que é anterior ao direito do Estado e que não pode ser restringido pelo direito do Estado, afastando, como está fazendo até agora, a tese espúria do marco temporal. Não é isso? Então, eu acho Aliás, professor, ontem, né, de uma forma meio que impactante e, ao mesmo tempo, envergonhada, eu via aquele evento em Nova York, que até hoje eu não entendi o que é que o nosso STF estava lá, e a pergunta que fez um reacionário braço direito do Temer foi sobre o marco temporal. Exatamente. E os ministros respondendo sobre um tema que está em julgamento, como se tivessem... Aí eu me lembrei de um evento que aconteceu há pouco na Itália e que foi uma consulta popular, um referendo, que infelizmente não deu o quórum, portanto, não foi aprovado, que era uma avaliação do sistema de justiça. Institucionalizar uma avaliação do sistema de justiça. Ainda restrito, porque ficava restrito aos advogados, né? O que no Brasil não existe. Nós temos uma pequena organização, o senhor fez referência há pouco, no caso da saúde e da educação, de participação popular, que são os conselhos. Fora disso, né, são verdadeiros Napoleões. Esse evento em Nova York é algo assim para pedir para desembarcar, porque o que é isso? Né? Então, lobistas vão a Nova York. Exato. É quem financia, quem propicia as condições de capturar as mentalidades, de estabelecer as relações, né, estimadas os lobbies. Exato, né, para poder, de novo, né, fazer um juízo contido, restrito. Né? Por que eles não vão a Turim e na Lélio Basso ouvir que há direitos dos povos, não é isso? Que há outras expectativas para pensar, né, a leitura dos processos políticos pelos tribunais populares, como Basso fazia, como Bobbio fez, pelo menos o Bobbio da segunda fase, né?
Mas... sem dúvida, quem estava lá, dá para ver. Né? Eu, inclusive, postei. O que é que estão fazendo aí? Tramando um novo golpe? Porque a impressão que dava era isso. Estão tramando o próximo Enquanto golpe. O Brasil se distrai com a viagem do Lula, o mesmo moralismo, né, que nós mesmos nos convocamos a fazer parte dessa discussão, estão aí os ministros da Justiça, né, os ministros do Superior Tribunal, que, no nosso entender, são pessoas que têm respostas a dar para a sociedade. Aqui estão muitas das vítimas sobre as quais nem sequer começou a discutir a anistia, enquanto parcela da esquerda já anistiou Joaquim Barbosa. Se no momento anterior da tortura, enquanto a tortura era feita nos porões dos DOI-CODES, por delegados, por polícias, hoje os torturadores estão de toga. Naquele momento anterior foram anistiados torturadores e torturados. No momento atual, o que nós estamos vivendo é que os torturadores já foram anistiados, fazem filmes, são incensados, são convidados para participar de eventos da esquerda, e a gente tem aqui muita gente emocionada nesse chat, porque é vítima, porque está esperando uma anistia, e eu acho que é para isso que essa rede vem. A gente precisa falar de criminalização do lawfare. O trabalho de conclusão de curso que eu apresentei em julho tratava da apresentação de um anteprojeto para propor uma alteração no Código Penal, incluindo o artigo 350-A, que trata da perversão da justiça. Não é aceitável que alguém leve, por exemplo, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a passar 93 dias, a tornar-se um presidiário, passar 93 dias num presídio, para depois receber um pedido de desculpa do Ministério Público. Ou então o reitor Cancelier, que entregou sua vida por um erro cometido por uma delegada, a delegada é promovida. Essas pessoas, elas não são passíveis de serem desculpadas e não resolve desculpá-las. O que a gente precisa é um acerto de contas com ela, uma justiça de transição, e nós estamos muito felizes que o senhor está aqui conosco e que o senhor está nos ajudando a construir essa rede para que a gente possa pensar juntos essas políticas, né? A gente precisa pensar quais são as políticas que vão conduzir o novo governo, né? Para isso, a criação dessa rede Lawfare Nunca Mais, Associação de Combate ao Lawfare, convidamos todos a comparecerem ao primeiro encontro da rede Lawfare Nunca Mais, graças ao senhor, né, lá no Beijódromo, que é aquele lugar lindo, aquele memorial lindo que o senhor construiu em homenagem a Darcy Ribeiro, né? E os que estão fora do Brasil, viu, Sandra, vão nos assistir por diversos canais parceiros, são muitos os canais parceiros que estão vindo se somar a esse esforço, né? Essa rede vai ser construída com todo mundo, porque nós não podemos mais tolerar o racismo, o conservadorismo e a injustiça no nosso país e o lawfare destruindo o nosso sonho. Muito obrigada, professor, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Uma grande honra, uma imensa alegria tê-lo aqui conosco hoje. Muito bem, muito bem. Até dia 28, então, né? Até dia 28 na OND, no Beijódromo. Pisolato, se uma imagem vale mais que 1000 palavras, essa cena dessa maioria formada do Supremo em Nova York disse tudo. Verdade. Direito achado na rua. E não em Wall Street, né? E não em Wall Street. Nas nossas ruas. Sim.